Bom, é isso aí, vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A galera que está aqui ao vivo pode fazer a pergunta a qualquer momento. O pessoal que está assistindo a aula aqui gravada, sem problema nenhum. O importante é estar assistindo o conteúdo, então fique tranquilo, fique sossegado em relação a esse ponto, tá? Sem problema nenhum. Faça sua pergunta aqui no ambiente de discussão ou, caso queira, me envie um torpedo, aí a pergunta eu te respondo o mais rápido possível. Tô direto ligado aqui nos torpedos, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, deixa eu espelhar aqui a tela, tá? Vamos espelhar aqui a tela. Vamos começar a aula de hoje. Vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar os crimes contra a fé pública e vamos iniciar um estudo sobre os crimes contra a administração pública. Ó, espelhando aqui a tela, acompanhe lá na aula passada. O último crime que nós vimos foi o uso de documento falso, né? O último crime, a última modalidade delitiva que nós estudamos foi o uso de documento falso, que está lá no artigo 304 do Código Penal, e, obviamente, trouxemos aqui um quadro comparativo entre o 304 e o 307. Vimos que no crime de uso de documento falso, aqui no 304, há obrigatoriamente o uso de um documento falso. Até coloquei o exemplo, acompanhe aqui no quadro. Ao ser parado em uma blitz, o agente afirma que o seu nome é Pedro Silva e apresenta o RG falsificado com esse nome, quando na verdade ele é João Lima. Então, para a caracterização do 304, o agente, obviamente, ele apresenta um documento de identificação falsificado. E aí ele incorre no 304. Vimos também que se o agente ele falsifica e ele faz o uso de documento falso, ele não vai responder pelos dois crimes, ele responde apenas pela falsificação, ficando o 304, o uso de documento falso, absolvido pelo princípio da consunção, sendo considerado apenas um pós-fato impunível. Avançando, trabalhamos a diferença entre o 304 e o 307 na modalidade da falsa identidade. Aqui é diferente, ó, do 304, presta atenção. Aqui ele é diferente. No 307, consiste na simples atribuição de falsa identidade sem a utilização de documento falso. Veja só, no 307, ao ser parado em uma blitz, o agente afirma que seu nome é Pedro Silva, quando, na verdade, é João Lima. Então, veja que no 307, ele, em nenhum momento, o agente, ele apresenta um documento falso. No 307, ele apenas afirma que o seu nome ele é João, quando na verdade é Pedro. Tudo certo? Então aqui nós finalizamos lá na aula passada, vamos entrar matéria nova agora com um pouco mais de paciência. Vamos lá. Pessoal, nós vamos estudar aqui um crime, né? O 311A. Veja só, porque ele é um tanto quanto assim recente, se a gente comparar com o Código Penal de 1940. Vamos ver que esse crime, a fraude de certame e interesse público, foi introduzido pela Lei 12.550, lá de 2011. Então, veja só, é um crime tanto quanto aí, né, se é que a gente pode falar assim, tanto quanto recente, tá? E é um crime bem praticado. Então, vamos aqui estudar nosso último crime contra a fé pública. Ó, fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A do Código Penal. Ó, acompanhe, vamos lá. Acompanhe. Acompanhe. Dê uma olhada aí no tipo penal. Ó. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de. Então veja, ó. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso do ensino superior, ou exame ou processo seletivo previstos em lei. A pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos lá. Dentro dessa ideia, rapaziada, o que é que nós podemos falar?
Em relação à objetividade jurídica ou em relação ao bem jurídico tutelado, você pode notar que o crime de fraudes em certames ou interesse público ainda é um crime, obviamente, contra a fé pública. Só que existe, tá? Existe uma doutrina, tanto quanto majoritária, moderna, que afirma que tudo bem que o delito de fraudes em certames de interesse público está lá dentro dos crimes contra a fé pública, mas existe um outro bem jurídico tutelado por essa conduta. Seria a lisura em certames de interesse público, seria a lisura, a credibilidade, a confiança de que aquele certame de interesse público vai ser realizado conforme a lei, ou seja, a imparcialidade, obviamente, que deve existir em todo certame de interesse público. Então, veja, repito essa informação, a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado é a fé pública, porém uma doutrina moderna diz que, além da fé pública, deve também ser tutelado, deve também ser visto como bem jurídico tutelado a credibilidade, a lisura dos certames de interesse público. Então, veja, basicamente o 311-A, que é uma criação lá de 2001, ele veio para tipificar as condutas que versam, as condutas que têm a finalidade de trazer algum prejuízo ou ao certame público ou alguma vantagem àqueles candidatos, etc., que praticam, né? Obviamente que fazem a prova. Então, veja, dentro dessa ideia, antes da gente dar especificamente, né, o tipo penal, você tem que entender o seguinte, que o sujeito ativo, né, essa fraude em certame de interesse público, o sujeito ativo, veja bem, é crime comum. Qualquer pessoa, ela pode praticar este 311-A. Então, em relação ao sujeito ativo, é super tranquilo. Tanto pode praticar esse crime o candidato, né, que acaba fraudando aquele certame de interesse público, como também um funcionário que tem acesso às informações sigilosas daquele certame de interesse público. Então, veja, um crime quanto ao sujeito ativo, como pode ser praticado tanto pelo, obviamente, candidato, como também pode ser praticado por aquela pessoa que tem um acesso privilegiado às informações de interesse público, às informações sigilosas, que obviamente acabam comprometendo o certame de interesse público. Então, repito, tá? Para ficar claro, porque já caiu em provinha, tanto particular, tudo bem, pode praticar esse crime no sentido do candidato em si, como no agente que tem acesso a essas informações sigilosas que podem comprometer o certame público, como também o funcionário público. Professor, veja bem, entendi então que o sujeito ativo ele é um crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Mas o funcionário público, ele também pode praticar? Pode, pode. Inclusive, dê uma olhada aqui, ó, no parágrafo 3º, caso essa fraude em certame de interesse público seja praticado pelo funcionário público, nós vamos ter uma causa especial de aumento de pena. Dê uma olhada, ó. Aumenta-se, parágrafo 3º, acompanha aqui comigo, ó. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato ele é cometido por funcionário público. Então, repito, caso a fraude, né, em um certame de interesse público seja praticado pelo funcionário público em si, a pena dele será aumentada em 1/3 lá na terceira fase de aplicação da pena, já que estamos diante de uma causa de aumento ou também chamada de majorante da pena. Tudo certo? Tranquilo isso? Então, não perca esse ponto aqui da matéria, tá bom? Outra observação, rapaziada, em relação ao sujeito é enquanto ao sujeito passivo. Veja, o sujeito passivo, nós estamos tranquilos de saber que o sujeito passivo é a vítima do crime. Quanto ao sujeito passivo do 311-A, nós podemos afirmar que é o quê, professor? É o Estado, tá bom? Então, o sujeito passivo primário é o Estado, já que aquele certame é de interesse público. Então, sujeito passivo primário e imediato é o Estado, já que o certame ele é de interesse público. Já em relação ao sujeito passivo secundário ou
imediato, nós podemos falar que é o particular que vem a ser prejudicado, obviamente, pela fraude naquele certame de interesse público. Ou seja, professor, eu também posso colocar como sujeito passivo secundário, imediato, aquele candidato que teve um prejuízo por causa que aquele concurso público, por exemplo, ele foi fraudado? Certamente, pessoal, certamente. Se você ficar atento, né, obviamente, às notícias, não é raro você perceber, você ver aí em jornais, né, de grande circulação, que alguns certames de interesse público foram fraudados e, obviamente, candidatos são prejudicados. Imagine só, já tive vários exemplos de provinhas para concurso de nível superior, né, delegado, Ministério Público, enfim, magistratura, que os candidatos eles saem dos seus estados, né, de domicílio, vão para outros estados fazem a prova e retornam para o seu estado de domicílio. Aí passam uma semana, passam alguns dias, aí aquele certame ele é anulado porque houve fraude. Nossa, olha só o prejuízo que esse candidato teve. Deslocamento, né? Toda a carga psicológica. Obviamente, ele também será o sujeito passivo secundário ou imediato, já que também, obviamente, ele teve um prejuízo nessa fraude. Tudo certo? Tranquilo? Pessoal, volto aqui para vocês. Ó. Em relação aos sujeitos do crime, alguma dúvida? Não? Beleza, pessoal. Quando é fraudado o lugar da pessoa no concurso? Fizeram uma pergunta aqui, vamos lá. Quando é fraudado o lugar da pessoa no concurso, será que entra nesse crime? Não, não, tu tá falando a posição, né? O lugar que tu fala é a posição, não é isso? Ah, não, não tem crime. Não tem crime, tá bom? Veja, que se muda a posição, obviamente, da pessoa no concurso, nós não vamos ter crime porque não houve uma fraude em si em relação à matéria sigilosa, que nós vamos dar uma olhada agora na conduta, vai ficar mais fácil para tu entender. Da mesma forma que não haverá crime quando, por exemplo, o gabarito ele é divulgado antes do previsto, ou quando, né, a aprovação no Diário Oficial sai antes do previsto, também não há crime. Não há esse crime, tá bom? Pode haver outras condutas delitivas, a depender do exemplo. Professor, vai ficar mais claro agora, né? Vai, ó. Vamos dar uma olhada na conduta, porque existe uma finalidade, ó. Veja bem. Dá uma olhada, ó. Artigo 311-A. Ele fala utilizar ou divulgar. Então, esses são os dois núcleos do tipo. Pratica o crime de fraude em certame de interesse público o agente que utiliza, ou seja, ele faz uso, ou ele divulga, ele dá publicidade indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outro. Então, note que aqui eu tenho uma finalidade específica para o crime. Então, o agente ele utiliza ou ele divulga, obviamente, indevidamente, com a finalidade de beneficiar a si ou a outra pessoa ou comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso. Então, veja, para haver a prática do crime, é necessário que haja a utilização ou a divulgação de conteúdo sigiloso, com a finalidade de beneficiar a si ou a outra, ou de comprometer a credibilidade do certame. Então, há necessidade da utilização ou a divulgação desse conteúdo sigiloso. O que é que nós entendemos por conteúdo sigiloso em um certame de interesse público? Nós entendemos tanto as perguntas como as respostas. Professor, então, obviamente, se for divulgado, se for utilizado pelo candidato, as perguntas, se ele tiver conhecimento antes da prova das perguntas ou das respostas, né, do gabarito daquele concurso, daquele certame de interesse público, ele pratica o crime? Sim, porque veja, tem que fazer a utilização ou divulgação de conteúdo sigiloso. Ó, veja bem, a hipótese mais clara é quando o candidato, não é? Ele tem, né, esse acesso, tudo bem? Ele tem esse acesso, ou quando o funcionário daquela empresa, né, daquela banca, ele tendo acesso a esse conteúdo sigiloso, ele divulga, já que eu falei que também é um funcionário que tem acesso a esse conteúdo sigiloso, ao divulgar, ele pratica o crime, obviamente o conteúdo tem que ser sigiloso. A forma mais tranquila de você pensar é que esse conteúdo sigiloso seja as perguntas ou as respostas desse certame de interesse público. Tudo bem, mas não só as perguntas e respostas, não é só o gabarito da prova, que ele fica sabendo anteriormente,
e utiliza ela, ou faz a divulgação, como também outras informações que possam dar vantagem a ele naquele concurso, tudo bem? Então, não fique limitado a entender que esse conteúdo sigiloso para praticar o crime é somente as perguntas e as respostas daquele certame, mas também é todo outro e qualquer conteúdo que vá dar um benefício àquele agente. Tudo certo isso? Então veja, se por exemplo o candidato ou a candidata, ela depois que realizar a prova, ela tem acesso ao gabarito antes de ser divulgado oficialmente, não pratique esse crime, porque não vai ter nenhum tipo de vantagem. Entende isso? Do mesmo modo que o candidato que sabe da sua aprovação antes de sair, obviamente, no Diário Oficial, ele também não vai ter nenhum tipo de vantagem, porque a prova já foi realizada. Então, veja, cuidado com o momento da utilização ou divulgação. Também não pratique esse crime, por exemplo, uma pessoa, um terceiro, que não vai fazer a prova, a pessoa não vai fazer, por exemplo, a prova de concurso público, ela não vai fazer a prova, mas ela teve contato com aquele gabarito mesmo sabendo que ele foi conseguido de uma maneira ilícita. Tá entendendo? Vamos supor aqui, a pessoa ela teve acesso àquele gabarito antes da prova, mas ela não passou a ninguém, não divulgou, ela só teve acesso, só leu. E ela sabe que a prova vai ser realizada e ela sabe que aquele gabarito foi conseguido de maneira ilícita. Ela pratica crime? Não, porque ela não vai ter nenhum benefício, já que ela somente olhou. Tudo bem? Já que ela somente olhou, já que ela não vai realizar a prova e nem ela vai também comprometer a credibilidade do certame. Então, repito, ó, dá uma olhada de novo aqui no tipo. É utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou comprometer a credibilidade do certame. Conteúdo sigiloso. Tudo certo? Então, cuidado com a prática criminosa. Vamos lá. E aí, professor? O que é considerado, na verdade, esse certame de interesse público? Veja só, aqui o próprio 311A, o próprio legislador, ele trouxe 4 hipóteses do que vem a ser considerado certames de interesse público. Acompanhe aqui, ó. Ele trouxe, primeira hipótese, no inciso 1, concurso público, né, pessoal? Aí, obviamente, é para preenchimento de cargos e empregos públicos, né? Obviamente, a gente sabe muito bem o que é um concurso público. Inciso 2, avaliação ou exames públicos. Avaliação ou exames públicos. Aqui, obviamente, você pode incorporar concurso público, também é uma avaliação e exame público, não é, professor? É. Então, aqui, haveria necessidade do legislador ele ter colocado esse inciso 2? Não, não haveria necessidade, já que uma avaliação, exame público, também é um concurso público. O legislador ele apenas teve o interesse de deixar mais claro essa hipótese do inciso 2. Note que aqui nós podemos colocar como exemplo, pessoal, por exemplo, na avaliação ou exame público, aquela prova escrita do Detran. Você deve ter feito, já, se você tiver carteira de habilitação, você deve ter feito aquela prova escrita para tirar a carta de habilitação. A gente pode colocar aqui nessa hipótese de avaliação ou exame público. Inciso 3, acompanha, ó. Também é considerado certame de interesse público. Inciso 3, processo seletivo para o ingresso no ensino superior. Aqui nós estamos falando dos vestibulares de amplo conceito universitário, né, gente? Aqui, obviamente, o processo seletivo para o ingresso de ensino superior. A gente está falando dos vestibulares em geral e também o Enem. Nós podemos também colocar, né, o Enem nessa hipótese do inciso 3. Mas o Enem também não é uma avaliação, um exame público, professor? É, por isso que eu havia lhe dito. O legislador, ele preferiu, né, colocar mais hipóteses do que, obviamente, o necessário, porque daria para ser interpretado desse modo, para deixar mais claro e não termos nenhum tipo de dúvida. Então, processo seletivo para ingresso de ensino superior. A gente pode colocar os vestibulares, como a gente também pode colocar a prova do Enem. Inciso 4, ó, exame ou processo seletivo previsto em lei. Também, né, pessoal? Outra expressão ampla dada pelo legislador. Exame ou processo seletivo previsto em lei também é considerado um certame de interesse público. A gente pode colocar aqui como exemplo a provinha da OAB, né? A prova da OAB que nós vamos fazer quando terminarmos o nosso curso, até um ano antes, né? Não sei se o tempo de vocês vai dar para fazer também essa possibilidade, um ano antes da colação de grau, hoje é possível também fazer o exame da ordem, né? Então, essas são as hipóteses de certames de interesse público. Aí eu pergunto para os senhores,
Até aqui, rapaziada. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não, né? Tranquilo. Esse crime é super tranquilo. Sempre gosto de falar bastante dele porque cai muito em provinha. Então vamos lá, continuando, ó. Continuando, vamos lá. Pessoal, faço uma perguntinha antes da gente avançar aqui no conteúdo. E por um acaso, aquelas provinhas realizadas pelos senhores, pelos discentes nas universidades, será que é considerado um 311A? Como assim, professor? As provas realizadas. Se você utiliza ou divulga o conteúdo sigiloso de uma prova realizada por nós, por exemplo, as nossas AVs, né, as nossas provas unificadas, será que entram nessas hipóteses, pessoal? E aí? Entra ou não entra? O que é que você acha? Sim ou não? Muito bem, pessoal. Não, não. Veja, que os exames periódicos, né, as provas periódicas realizadas pelos discentes, obviamente não entram no 311, tá? Então não precisa ficar com medo, não. É um delito ético, moral, né, mas não penal, tá bom? Mesmo que seja de instituições públicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui com a conduta equiparada, ó. Dá uma olhada no parágrafo primeiro, ó. Nas mesmas penas incorre quem permite uma conduta equiparada, tá? Ó. Nas mesmas penas do caput, 1 a 4 anos, incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Então, as mesmas penas incorrem quem permite ou facilita. Então, ele dá ao legislador outros dois núcleos do tipo que podem, obviamente, serem equiparados ao caput. A pessoa que permite, que facilita por qualquer meio o acesso de outras pessoas não autorizadas a essas informações que contêm conteúdo, obviamente, sigiloso, também pratica o crime. Então, por exemplo, o agente que permite ou facilita. O agente da banca examinadora, ele tem lá o login e a senha dele do sistema. E ele tem acesso a essa prova que vai ser aplicada em um momento futuro. O que é que ele faz? Ele disponibiliza. Ele disponibiliza o login dele, disponibiliza a senha dele para que o candidato que vai realizar aquela prova possa olhar nas questões, possa dar uma olhada nas questões e fazer o seu gabarito. Dentro dessa ideia, ele não incorre na utilização nem divulgação, ele nem utilizou e nem divulgou, mas ele permitiu ou facilitou que o candidato, né, que é essa outra pessoa que não tem acesso, o candidato tivesse acesso a essas informações, obviamente, sigilosas. Então, cuidado com essa equiparação, tá bom? Essa equiparação. Aí vem um parágrafo segundo, acompanha, ó. Aqui eu tenho uma conduta qualificada, é uma qualificadora do caput. Por que, professor, uma qualificadora? Sabemos que a qualificadora, ela traz um novo patamar de pena. A qualificadora, ela traz um novo patamar de pena mínima e máxima. Então, é assim que se identifica uma qualificadora, porque a qualificadora, ela traz um novo patamar de pena mínima e um novo patamar de pena máxima, obviamente aplicada lá na primeira fase de aplicação da pena. Dá uma olhada, ó. Se da ação ou omissão, parágrafo segundo, ó. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, veja, se for um certame de interesse público que envolva concurso público, dificilmente não vai ter dano à administração. Por quê, professor? Veja, a administração vai ter que se reorganizar. Ela vai ter que fazer um novo contrato com a banca, ou utilizar aquele contrato pretérito, vai ter que marcar uma nova data, vai ter que pagar novamente os fiscais, ou seja, vai ter que elaborar novas questões, utilizar novos bancos de dados. Então, houve um prejuízo à administração pública. Então, é muito difícil na prática que, obviamente, uma fraude a um concurso público não tenha dano à administração pública. Então, já vai direto aqui, ó, o parágrafo segundo, veja bem, que a reclusão é de 2 a 6 anos e multa é uma conduta qualificada, tá bom? Qualificadora utilizada lá na primeira fase de aplicação da pena. Volto aqui aos senhores e às senhoras e pergunto, pessoal, até agora, alguma dúvida?
Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Não? Nenhuma dúvida? Eu tenho. Pera. Tá bom. Vou pera. Mas no caso de fraude na colocação, seria crime? Tá, tá, tá. Veja, veja. Não teve acesso a conteúdo sigiloso. Novamente, né? Eu acho que já fizeram essa pergunta, mas vou responder novamente, né? Se houver fraude na colocação do candidato, né? Se houver fraude no lugar do candidato, na colocação, vai ter a prática de 311? Repito, não, não, porque o candidato ele não se utilizou, ele não divulgou o conteúdo sigiloso da prova, do certame. Houve uma falha, né, do sistema, ou então alguém internamente modificou o lugar dele. Isso não é a utilização nem divulgação de conteúdo sigiloso, porque a prova já aconteceu. Então ele não teve nenhum tipo de vantagem na elaboração da prova. Entende isso? Só houve uma modificação do lugar, adicionaram pontos ou retiraram pontos. Tá bom? E isso aí é mais fácil de ser um crime contra a administração pública praticado por funcionário ou por particular, que nós vamos ver adiante. Tá bom? Então foca na conduta. Deu para entender, pessoal? Entendeu? Beleza, então. Show de bola, show de bola. Cuidado, tá? Tem que ter essa fraude. Vamos lá, continuando, ó. Outro ponto super polêmico, rapaziada, é em relação à cola eletrônica, tá? Trago aqui um ponto super polêmico para a gente discutir um pouco aqui, que diz respeito em relação à cola eletrônica. Será que o delito, na verdade, a conduta, né? Será que a conduta da cola eletrônica será considerado um ilícito penal? Como assim, professor? Os senhores com certeza já ouviram falar, né? Não estou dizendo que já praticaram. Então, que com certeza os senhores já ouviram falar na cola eletrônica, não já, gente? Aquela questão do ponto, né? Do ponto auricular, né? Aquela galera que usa de meios, de subterfúgios eletrônicos para ter algum tipo de vantagem no certame, né? Normalmente é um ponto, né? Um ponto, ou novamente, ou um relógio, né, de pulso, dificilmente vai ser relógio, dificilmente vai ser celular, porque hoje os concursos públicos aí trabalham com detector de metal, né? Mas então, vamos lá. Imagine que o candidato, tá? Presta atenção. O candidato ele use o ponto eletrônico e com esse ponto eletrônico ele obtém uma vantagem no certame. Será que a cola eletrônica configura a fraude em certames de interesse público? Dá uma olhada aqui no tipo. Será que o uso da cola eletrônica, será que o agente, ao fazer uso da cola eletrônica, ele pratica o 311A? Entendeu minha pergunta? Então veja, pessoal, antes da criação desse crime, antes de 2011, o STF, pasmem, antes da criação desse crime, o STF já havia decidido que o uso de cola eletrônica seria fato atípico. Olha aí a loucura. Antes, né, de 2011, e aí eu tinha várias hipóteses, né, várias matérias saíam e a galera ficava indignada. Antes de 2011, entendeu o STF por várias vezes, não só o STF, mas também o STJ, entenderam várias vezes que o uso de cola eletrônica, por exemplo, um ponto eletrônico pelo candidato, seria fato atípico. Então, o legislador ele veio com a intenção de tipificar também essa conduta e criou o 311A. Então, o que é que eu posso afirmar, professor? Eu posso afirmar que hoje, né, com a criação do 311A, o uso de uma cola eletrônica para obter algum tipo de vantagem naquele concurso público seria o 311A? Veja que aqui eu tenho uma divergência doutrinária. Presta atenção, presta atenção. Uma corrente majoritária, veja, uma corrente doutrinária majoritária afirma que o uso de cola eletrônica configura 311A. Tudo bem? Então, repito, uma corrente doutrinária majoritária afirma que o uso de cola eletrônica configura o artigo 311A. Beleza? Majoritária. Porém, eu tenho uma corrente minoritária muito interessante. Eu tenho uma corrente minoritária muito interessante, tá? Encabeçada por N autores, entre eles o professor Rogério Sanches, que vocês gostam bastante, tá? Veja, uma corrente minoritária, mas bem interessante, ela afirma que, na verdade, depende, tá?
Depende do que, professor? Depende de como vai ser utilizada aquela cola eletrônica, aquele ponto eletrônico. Depende de como será utilizado aquele ponto eletrônico. Como assim? Preste atenção e repita a corrente minoritária. Apenas para você preencher e ficar mais completo aí seu caderno. Veja, se por um acaso, aquele candidato se utiliza de um ponto eletrônico e ao conversar com a pessoa que está fora do certame, né? Ao conversar com uma pessoa que está fora do certame, eles têm acesso a um gabarito, ou seja, aquela pessoa que está fora do certame, ela já teve acesso ao gabarito, já teve acesso ao conteúdo sigiloso, ela está lá com o gabarito em mãos, ela está lá com o gabarito em mãos, aí ela vai só repassando as respostas para o candidato por meio do ponto eletrônico. Primeira A, segunda B, terceira D, quarta E. Se por um acaso esse terceiro já tiver acesso a esse conteúdo sigiloso de forma pretérita, incorre no 311A. Deu para entender? Então veja, se o terceiro que está ajudando o candidato por via eletrônica já tiver acesso ao conteúdo sigiloso, ele já está com gabarito. Antes de sair, ele vai só passando gabarito. Primeira A, segunda B, terceira B, incorre no 311. Entretanto, contudo, todavia, se por um acaso esse terceiro que não está participando do certame público, porém, se esse terceiro que não está participando do concurso público, ele vai respondendo as questões junto com o candidato, não praticaria o 311A. Como assim, professor? Eu tenho um terceiro expert, que a doutrina chama. Eu tenho um terceiro expert, aí o candidato aqui com ponto eletrônico, ele pega a prova e vai lendo. Ó, primeira questão, cara. Primeira questão é o seguinte. Supondo que a gente. Aí ele vai lendo. Ele lê a questão, item A é tal, item B é tal, item C é tal. Aí o terceiro expert ele vai lá e responde a questão na hora. Ah, essa questão é letra B. Aí o candidato marca. Eu não teria, segundo corrente minoritária, o 311A. Por quê? Porque esse expert que está lá fora e nem o candidato tiveram acesso a conteúdos sigilosos, porque eles estavam respondendo à prova, eles estavam tendo acesso ao gabarito naquele instante, no momento da resolução da prova. Deu para entender isso, pessoal? Só quero que fixe essa ideia. Corrente majoritária, temos o 311A, independente de ter ou não acesso pretérito a essa informação privilegiada lá no ponto eletrônico. Já um corrente minoritário depende se tem ou não um acesso pretérito a esse conteúdo sigiloso. Beleza? Pergunto aos senhores. Alguma dúvida, pessoal? A galera já respondeu aqui. Concordo com a minoritária. Interessante. Tá? Pois é, né? Por isso que eu falei a corrente minoritária aqui, rapaziada, porque, veja, embora seja minoritária, ela é muito interessante porque ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Não que a majoritária não seja, não me entenda mal. Mas é porque a corrente minoritária não é de todo absurdo. Porque a corrente minoritária só vai interpretar o que está escrito lá no caput. Porque a corrente minoritária, ela entende que o legislador ele cometeu um erro. Né? Ele deveria ter previsto a conduta do ponto eletrônico. Na verdade, ele não, né, previu essa conduta, né? Praticando somente o crime que utiliza ou divulga conteúdo sigiloso. Então, se a pessoa está respondendo a prova no mesmo instante, segundo corrente minoritária, não teria crime, porque não teria a quebra do sigilo. Tá bom? Tranquilo? Então, repito, corrente minoritária. Até aqui alguma dúvida, rapaziada? Galera que está assistindo a aula gravada, tá? Qualquer dúvida é só mandar um torpedo ou também deixar aqui sua dúvida no ambiente de discussão. Alguma dúvida, gente, até agora? Pessoal? Alguma dúvida? Nope. Beleza, gente. Top, top. Lê a minha. Ixi, falou, foi? É complicado. Deixa eu perguntar só quando porque eu não consigo ler. Então, essa do terceiro expert constitui fato atípico e nada pode ser feito? Sim, sim, Tainá. Essa do terceiro expert, segundo a doutrina minoritária, caso o terceiro expert não tenha acesso a conteúdo pretérito do certame público, seria conduta atípica em relação a 311. Ah, professor, poderia ser considerado em organização criminosa? Sim, aí é outro ponto, né? A gente poderia encaixar em outro crime, dependendo, obviamente, do exemplo e da profundidade da conduta desses agentes, tá bom? Mas o 311A,
Não é. É mais fácil ser fato atípico e sair impune, de acordo com a corrente minoritária. Beleza? Alguma dúvida? Não? Vamos continuar, então. Ó. Vamos lá. Continuando aqui, lembrando que esse material está no Unifor Online. Voluntariedade. Esse julgado aqui, pessoal, do STF, esse inquérito 1145 e do STJ, o ROC 4593, são julgados na época em que o STF e o STJ entendiam que os fatos eram atípicos em relação à cola eletrônica, tá? Só para efeito aqui, obviamente, de uma jurisprudência antiga em relação à cola eletrônica, tá? Voluntariedade, obviamente, o crime ele é doloso, tá? Não pode ser praticado na sua modalidade culposa, mas cuidado, porque embora o crime ele seja doloso, é necessário uma finalidade específica do tipo, ó, veja bem, tá bom? E isso, obviamente, o Ministério Público ele tem que comprovar e a defesa ela pode tentar quebrar o elemento voluntariedade aqui, ó. Veja, embora o crime seja doloso, é necessário que o agente ele tenha a finalidade de beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa, ou comprometer a credibilidade do certame. Então, além do agente divulgar ou utilizar aquele conteúdo sigiloso, é necessário que ele tenha a finalidade de se beneficiar ou beneficiar outra pessoa ou comprometer a credibilidade. Por isso que lá no início da nossa aula eu falei que aquela pessoa que tem acesso ao gabarito de forma pretérita ao certame, mas aquela pessoa ela não divulga, não passa para frente, tá bom? Não fala, ela não utiliza, já que ela não vai fazer a prova, ela só olha, fala, caraca, já está circulando o gabarito. Essa pessoa ela não pratica o crime, porque ela não tem finalidade nem de beneficiar a si mesma, nem beneficiar outra pessoa, e nem comprometer a credibilidade do certame. Tudo certo isso? Tranquilo essa questão? Beleza? Tranquilo? Show de bola. Opa, entendi. Entendi. Ótimo, que bom, pessoal. Fico feliz. Consumação e tentativa, nota só. Aqui, obviamente, o crime ele é formal, tá, pessoal? Não é necessário que efetivamente aquele candidato ou aquele funcionário ou funcionário público eles tenham atingido a vantagem, tá bom? Então, o crime aqui ele é formal, tá bom? Basta que ele haja com interesse de ter o benefício, tá bom? Não é necessário que ele tenha um benefício. Por quê? Porque ele pode ser pego, obviamente, com a boca na botija, como a gente chama, né? Com a boca no balão, sei lá. No momento que ele está realizando a prova, opa, caiu lá o papelzinho, um gabarito, né? No momento da prova, ele foi pego lá com a cola eletrônica, aí, obviamente, já praticou o crime. Então, o crime, ele é formal, tá bom? A tentativa também, ela é possível, já que o delito, ele pode ser fracionado. A pena, vamos lá. Então, crime formal, não é necessária a efetiva vantagem, tentativa ela é possível, pena, observe, ó, pena, 1 a 4 anos. Pessoal, vocês já sabem a pergunta que eu vou fazer, vocês já estão super tranquilos em relação a essa pergunta, vamos lá, pena de 1 a 4 anos. Ah, já sabem, já estão respondendo, mas são muito sabidos mesmo. Gostei, são tudo minha cria mesmo, é isso mesmo, rapaziada, gostei. Tô só criando cobra aqui, né? É isso mesmo. Veja que o crime ele é de médio potencial ofensivo, já que a pena mínima ela é igual ou inferior a 1 ano, 1 a 4 anos. Agora, cuidado. Se por um acaso nós estivermos falando da conduta qualificada, rapaziada, se por um acaso a conduta ela é qualificada, pena de 2 a 6 anos. O crime é de menor, médio ou alto. Agora eu peguei, hein? Se for a conduta simples, tudo bem, é de médio potencial ofensivo, comporta lá a suspensão condicional do processo, já que a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano, de acordo com o artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Só que se por um acaso a conduta ela for qualificada, nós temos um crime de alto potencial ofensivo, já que a conduta qualificada pune o delito com a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Tudo certo? Então, qualificada, ela é de alto potencial ofensivo. Cuidado, tá? Que tanto a conduta simples quanto a conduta qualificada, elas comportam o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E aqui é sua aula atualizadíssima. Sua aula agora atualizadíssima, como eu falei lá na nossa primeira aula, né, pessoal? Que eu trazer sempre o que há de mais moderno. Então, cuidado com isso, tá? Obviamente, os senhores e as senhoras vão entender um pouco
melhor e aprofundar esse tema lá em processo penal, né? Que é o acordo de não persecução penal, que está lá no artigo 28A. Mas quem tiver interesse, dá uma olhada. Aí, obviamente, já temos vários artigos, alguns, né? Não muitos, poucos livros, poucos artigos, mas temos alguns na internet. Bom, então ambos comportam o acordo de não persecução penal. Tudo bem? Tudo bem? Pessoal, com isso finalizamos os crimes contra a fé pública. Estamos muito bem na matéria, estamos muito bem na matéria. Estava até olhando, caraca, a gente está bem, bem atualizado, bem avançado no nosso conteúdo. As aulas estão fluindo de uma maneira muito bacana. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Posso continuar? A aula não acabou não, viu? Posso continuar? Posso continuar. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Posso continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando, continuando, continuando. Vamos lá. Pessoal, vamos trabalhar agora a nossa unidade macro, que os senhores estavam ansiosos, ansiosas, desde o início do semestre. E aí nós vamos ter aí 2 meses inteiros para trabalhar crimes contra a administração pública. É o que eu gosto, é o que eu gosto. Veja, de todo modo, a gente tem que sempre tirar um lado positivo, né, rapaziada? No momento que a gente está vivendo, sempre a gente tem que tentar tirar o lado positivo. O lado positivo é esse, que o semestre acaba fluindo de uma maneira mais redondinha. E hoje, né, eu fico muito feliz que nós vamos ter aí 2 meses, né, para trabalhar crimes contra a administração pública. Muito feliz com isso, muito feliz com isso. A gente vai aprofundar bastante aqui os crimes contra a administração pública. Bom, então vamos começar aqui os delitos contra a administração pública. Lembrando que já vou publicar para a galera que está assistindo aí a aula gravada, já esse material já está publicado no Unifor Online, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, posso começar? Posso seguir? Para aproveitar vocês, que eu vi a galera fica fazendo os stories, fica me marcando, assistindo as minhas aulas, aí fica deitado, tem uma galera comendo bolo, tem uma galera assistindo minhas aulas com Netflix ligado. Aí é onda, viu? Não, professor, mas tu prestando atenção, não. Fica lá de pijama, fica com o celular ouvindo. E tinha uma história que a galera gravou se exercitando e com o celular aqui ouvindo minha aula e gravou uma história. Aí é loucura, viu? É treino aí. Vamos lá. O importante é que você esteja assistindo e prestando atenção, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Seguinte, vamos começar então crimes contra a administração pública. Vamos lá. Crimes contra a administração pública. Veja, que dentro dos crimes contra a administração pública, que é a nossa última grande unidade e, sem dúvida alguma, a mais importante. Por quê, professor? Não precisa nem falar. Porque basta você abrir o jornal que você vai ver aí uma pessoa, uma notícia sobre algum crime contra a administração pública. E espere, tá? Após esse período excepcional, aí que nós vamos ter uma chuva de crimes contra a administração pública. Espero que não. Mas eu acho que nós vamos ter uma chuva, uma enxurrada de crimes praticados contra a administração pública depois que essa questão da pandemia passar, viu? Infelizmente, né, pessoal? Mas vamos ver. Então, veja, cai muito em provinha, tá, rapaziada? Reputo, tava dando uma revisada, a aula de véspera para a galera do Ministério Público aqui do estado do Ceará, que ocorreu mês atrasado, lá em fevereiro. E aí eu revisei. Na aula de véspera, falei um pouquinho lá, pô, crimes contra a administração pública, batata. Caiu. Caiu justamente a questão que a gente estava esperando. Então, não é conversa para boi dormir. É uma unidade mais importante do nosso semestre. Então, você aqui não pode baixar sua guarda, tá bom? Então, qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Tá bom? Então vamos lá. Nós vamos estudar aqui os crimes contra a administração pública e vamos começar, tá, com o primeiro capítulo do título Crimes contra a Administração Pública. Nós vamos começar com o primeiro capítulo, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então, note, seja sagaz que nós vamos começar aqui falando dos crimes praticados por funcionário público, crimes praticados por funcionário público contra a administração. Então, já fica esperto aí
quanto ao sujeito ativo, funcionário público, tá bom? Mas antes da gente iniciar, tá? Começando lá pelo 312, que é o peculato, a gente tem que trabalhar duas informações. Desculpa. Nós temos que trabalhar aqui duas informações. Primeiro, é aqui, ó, crimes funcionais. Presta atenção, que eu só vou falar isso uma única vez, tá bom? E eu vou precisar dessas informações lá na frente. É igualzinho as informações quando eu falei para os senhores da questão de menor, médio e alto potencial ofensivo em relação à pena. Veja, que os crimes funcionais, eles podem ser divididos em duas espécies. Acompanhe aqui no quadro, ó. Os crimes funcionais, eles podem ser divididos em duas espécies. Eu tenho os chamados crimes funcionais próprios, ou chamados de puros ou propriamente ditos, e os crimes funcionais impróprios, impuros ou impropriamente ditos. Tudo bem? Veja, o que são os crimes funcionais próprios? Veja, os crimes funcionais próprios, ou também chamados de puros ou propriamente ditos, são aqueles crimes que somente podem ser praticados por funcionário público. Repito, os crimes funcionais próprios são aqueles crimes que somente podem ser praticados por funcionário público. Ou seja, se diante daquele crime eu retiro do contexto a elementar, se eu retiro daquela pessoa a elementar, se eu retiro daquela pessoa a condição de funcionário público, o crime se torna um fato atípico. A conduta se torna um fato atípico. Então, repito, os crimes funcionais próprios, puros ou propriamente ditos, são aqueles crimes que somente podem ser praticados por funcionários públicos. Logo, se eu retiro a condição, se eu retiro a característica daquela pessoa de funcionário público do contexto, o fato se torna atípico. Ou seja, aquela conduta praticada pelo funcionário público, se eu retirar a característica dele de funcionário público, não se amolda, não se encaixa em nenhum outro crime. Percebeu isso? Já os crimes funcionais impróprios, impuros ou impropriamente ditos, são aqueles crimes que, embora sejam praticados por funcionários públicos, se eu retiro a condição de funcionário público daquele contexto, o crime ele se amolda a uma outra conduta delitiva que não crime praticado por funcionário público. Então, repito, se o crime funcional for impróprio, impuro, ou também conhecido como impropriamente dito, se eu retirar a condição de funcionário público daquele agente, se eu retirar a elementar de funcionário público do contexto da conduta delitiva, o sujeito ele não pratica mais um crime contra a administração pública, ele vai praticar um outro crime previsto no Código Penal ou em legislação especial, ou seja, a conduta ao ser retirada a elementar funcionário público, se amolda a um outro crime, deixa de ser crime contra a administração e vira um outro crime. Tudo certo isso? Então, todos os crimes praticados contra a administração pública que nós formos trabalhar até agora, um por um, eu vou ficar perguntando: esse crime é funcional próprio ou impróprio? Próprio ou impróprio? Aí você vai ter que fazer exercício de imaginação. Se eu retirar desse crime a condição de funcionário público, eu consigo encaixar aquela conduta em outro crime? Se eu não consigo encaixar em outro crime, ou seja, o fato ele é atípico, é um crime funcional próprio. Se eu, retirando a condição de funcionário público, consigo encaixar aquela conduta em outro crime, é crime funcional impróprio. Tudo certo? Volto aqui para os senhores e para as senhoras. Deu para entender, pessoal? Alguma dúvida? Ok? Ok? Não, a gente vai dar exemplo ao longo das nossas aulas. Não vou queimar largada aqui, não, tá? A gente já vai ver um exemplo. Eu não quero queimar largada e ficar falando de exemplos, porque senão fica fácil o exercício que eu quero propor a vocês. Vamos lá. Dentro dessa ideia, outro ponto interessante, tá? Funcionário público. A gente precisa entender agora o que é funcionário público. E aí, professor? Veja só. Funcionário público, até tinha estudado com os senhores, com as senhoras, essa característica do que vinha a ser funcionário público, lá de acordo com o artigo 327 do Código Penal. Nós, lembra lá de Penal 1, quando a gente leu esse artigo aqui? Porque nós entendemos da norma penal em branco? Vamos lá. Funcionário público, então, para encaixar os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, eu preciso saber o que é funcionário público. Veja,
Considera-se funcionário público para os efeitos penais quem acompanha, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Repito, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, aqui nós temos as características do funcionário público. Então, vamos lá, pessoal. Perguntando aqui para os senhores, você que está assistindo a aula gravada, também me responda, tá? Me responda aí mentalmente. Vou fazer aqui um exercício. Pessoal, a pessoa que passa em um concurso público para provas, concurso público de provas ou provas e títulos, é considerada funcionário público? Sim ou não? Vamos lá. A pessoa que passa lá no concurso público de provas ou provas e títulos é considerada funcionário? Sim, sim. Vamos lá. Outra pergunta. O terceirizado, estou conseguindo ler vocês, o terceirizado, ele é considerado funcionário público, prestador de serviços lá naquela entidade pública. É considerado funcionário público, terceirizado? Sim ou não? Sim, ficaram calados, né? Sim, sim, também é considerado funcionário público. Também é considerado funcionário público. Tem medo, não. Vamos lá. E o estagiário é considerado funcionário público? Sim, também. E o estagiário voluntário é considerado funcionário público para fins penais? Sim, professor, estou lembrado. Muito bem, sim, sim. Então veja, pessoal, cuidado, tá? Os senhores sabem que, voltando aqui ao 327, acompanha, ó, considera funcionário público não somente aquela pessoa que passou, né, a título, né, em tese que tem estabilidade, ou etc., em concurso público, ou seja, considera funcionário público para os efeitos penais que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, é um servidor público estável, emprego, que é um servidor público regido pela CLT, ou função pública, né? Nós podemos falar de outras questões que envolvem a função pública. Tudo bem? Por exemplo, um terceirizado. Então, cuidado, tudo bem? Então, para fins penais, essas pessoas podem praticar a conduta delitiva. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a definição de funcionário público? Posso continuar, gente? Posso continuar. Valeu, valeu, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado. Show de bola. Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Obrigado. Vamos lá. Seguinte, agora nós vamos trabalhar, pessoal, um dos delitos mais populares que nós temos dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, tá? Que com certeza os senhores e as senhoras já ouviram falar, que é o crime de peculato. Só que aqui, pessoal, para um melhor estudo, tá? Confie em mim. Para o melhor estudo, nós vamos estudar o crime de peculato aos poucos. O crime lá de peculato está no artigo 312 e seus parágrafos. Só que para fins didáticos, nós vamos estudar aqui o crime de peculato, tá, de maneira fracionada. Então nós vamos primeiro estudar o caput do 312, tá bom? Então vamos primeiro estudar o caput para depois ver as condutas dos parágrafos, para ficar melhor o entendimento, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui iniciar o crime de peculato. Vamos estudar o que a doutrina chama de, acompanhe, peculato, apropriação e desvio. Peculato, apropriação e desvio, ou chamado também de peculato próprio. Então, vamos aqui trabalhar o chamado peculato, apropriação e desvio, também conhecido como peculato próprio, que está lá no caput do artigo 312. Acompanhe, ó. Peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Repito, apropriar-se, acompanha, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou em razão do cargo, desviá-lo em proveito próprio alheio. Reclusão de 2 a 12 anos. Olha a gravidade do crime. E multa. Vamos lá. Pessoal, obviamente aqui, ó, começamos com o básico, tá? Para não termos nenhuma dúvida. Começamos aqui, ó, com bem jurídico tutelado.
O bem jurídico tutelado, obviamente, é a administração pública, tá bom? O prejuízo que aquele funcionário público pode causar à administração pública. E, a depender do exemplo, fique atento a essa observação, tá bom? E, a depender do exemplo, o particular prejudicado pela conduta do funcionário público, tá bom? Então, repito, o bem jurídico tutelado de maneira primária e imediata é a administração pública, e a depender do exemplo, nós temos de maneira mediata ou secundária aquele particular, que a depender do exemplo também pode ser prejudicado por essa conduta do funcionário público. Tudo certo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, continuando. Quanto ao sujeito ativo, pessoal, vamos lá. Quanto ao sujeito ativo, olha aqui a conduta, ó. Acompanhe no quadro. Peculado. Apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Repito, quanto ao sujeito ativo, o crime ele é comum ou é próprio? Consigo ver os senhores. Quanto ao sujeito ativo, o crime ele é comum ou próprio? Muito bem. Muito bem, show de bola, parabéns. Quanto ao sujeito ativo, você nota que é um delito próprio, ou seja, para praticar o crime de peculato, é necessário que o sujeito ativo ele detenha uma característica especial, a qual é funcionário público. Então é necessário que o sujeito ele seja funcionário público. Ah, professor, isso é muito fácil, né? Afinal, é crime praticado por funcionário contra a administração. Aí é? Dificultar aqui o negócio. Vamos lá. O servidor aposentado, ele pode praticar o crime de peculato? Quer dificuldade? Falei que eu não vou ficar aqui, obviamente, só repetindo o que tem nesses livros básicos aí, tá? Me respeita. É. Olha os nomes, tá gravando. E aí? O servidor aposentado. O servidor aposentado. Ele pode praticar, pessoal, o peculato? Vamos lá. Quer responder comigo? O servidor aposentado, ele é considerado funcionário público? Professor, eu acho que não. Eu acho que o servidor aposentado ele não é considerado funcionário público. Logo, ele não pode praticar o crime. Depende. Depende do momento em que aquele crime for praticado. Por exemplo, se o funcionário público ele se apropriou ou ele desviou, né, um bem da administração pública. Então, repito, se o funcionário público, por exemplo, enquanto ele era funcionário público, ele se apropriou ou desviou. E após isso, ele se aposentou e o crime só foi descoberto depois da aposentadoria. Ele pode ou não pode ser sujeito ativo? Pode. Cuidado. Esse aqui tem vários exemplos, tem vários julgados nesse sentido. Então, cuidado, porque tem julgado. Porque sabe o que a rapaziada fazia? Praticava o crime quando estava perto de ser descoberto, aí vivia lá e ó, se aposentava. Não, agora eu não sou mais funcionário público. Só que veja, aí faltou um pouquinho de assessoria jurídica, né? Podia ter perguntado até para a rapaziada do segundo semestre. Veja que aqui nós utilizamos em relação ao tempo do crime a teoria da atividade. Então, para o tempo do crime é considerado o momento da ação ou omissão. Então, veja, ela é levada em consideração para a aplicação da conduta delitiva o momento que aquele servidor praticou a conduta de se apropriar ou desviar o bem público ou particular. Então, nesse caso, se embora ele, mesmo que ele tenha se apropriado ou desviado o bem público ou particular durante o exercício da sua função e tenha se aposentado depois e o crime só tenha sido descoberto quando ele estava aposentado, não tem problema nenhum, desde que a conduta criminosa tenha sido praticada ainda quando ele era funcionário público. Deu para entender? Deu para entender, pessoal, isso? Tudo certo? Show de bola, bacana. Deu para entender. Deu para entender, show, 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 bacana. Vamos lá. Ok, vamos lá. Gente, aqui uma revisão também em relação ao penal. Quanto ao sujeito ativo, vocês me falaram que o crime ele é um crime próprio. Somente pode ser praticado pelo funcionário público.
Aí eu te pergunto, é possível concurso de pessoas? Ou seja, é possível que um particular, ele pratique o crime junto com um funcionário público? Sozinho não pode, mas em concurso de pessoas com funcionário público. Lembra dessa informação? Muito bem, rapaziada. Sim, aí nós utilizamos lá o artigo 30, né, do Código Penal. Veja, que as elementares do crime, elas são transmitidas entre os agentes que participam da conduta delitiva, desde que esses agentes saibam dessa característica elementar. Então, veja, se o particular, ele concorre para o crime de peculato praticado pelo funcionário público, e o particular, ele sabe dessa característica do funcionário público, obviamente ele pratica peculato. Então é necessário, obviamente, para que o particular responda também pelo crime de peculato, é necessário que ele esteja em concurso de pessoas com o funcionário público e é necessário que ele saiba da característica de funcionário público daquela pessoa. Então, repito, para que o particular ele pratique um crime, né, aqui no exemplo de peculato, é necessário que ele esteja em concurso de pessoas com funcionário público e é necessário também que ele saiba da característica funcionário público daquela outra pessoa. Tudo certo isso? Deu para entender, gente? Estão lembrados dessa informação? Então é necessário essas duas características. Obviamente, se o membro do Ministério Público não consegue provar essas características, por óbvio, nós conseguimos uma absolvição em relação ao peculato, tá? Vamos lá continuando, então, já que os senhores e as senhoras entenderam. Quanto ao sujeito passivo, nós temos aqui, obviamente, como eu havia dito, sujeito passivo, nós temos a administração pública, tudo certo? De maneira imediata ou primária, e a depender do exemplo, nós podemos ter o particular prejudicado, tá bom? Então, sujeito passivo de maneira imediata ou primária é a administração pública, e a depender do exemplo, nós podemos falar também do particular prejudicado. Beleza? Agora vamos lá estudar a conduta do crime. Veja, pessoal, observe novamente aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Posso continuar? Vamos olhar agora a conduta. Vamos observar e estudar a conduta. Posso continuar? Alguma dúvida? Não? Beleza, valeu. Vamos aqui acompanhando, então. Ó. Vai vendo. Ó. Em relação à conduta, professor, vai vendo. Em relação à conduta, pessoal, veja que o tipo penal, ele incorre em alguns núcleos do tipo. Note que o crime, ele fala o seguinte, ó. Veja, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Note que aqui o peculato, ele possui dois núcleos ou verbos do tipo. Então ele traz duas condutas, tá? Existe o peculato apropriação, apropriar-se o funcionário público, e existe o chamado peculato desvio. O funcionário público ele desvia em proveito próprio ou alheio aquele bem público ou particular. Então, veja, para o melhor estudo, para fins didáticos, nós vamos fazer, obviamente, estudar como se deve, né? Então, vamos aqui dividir o caput em duas condutas: apropriar-se e desviar. Lembrando que aqui nós temos um tipo penal misto alternativo, tá bom? Nós temos aqui o tipo penal misto alternativo. Vamos lá. Então vamos começar aqui, ó, com a conduta do chamado peculato apropriação. Apropriação. Vamos começar. Vamos lá. Acompanhe novamente aqui, ó. Primeira parte do 312. Ele fala: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ponto. Então, veja, repito, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. Olhando para a primeira conduta, que é o peculato apropriação, eu pergunto, aqui nós temos um crime funcional próprio ou impróprio? Pode me responder aí. Em relação ao peculato apropriação, nós temos um crime funcional. Falei que eu ia perguntar, né? Nós temos um crime funcional próprio ou impróprio?
Ih, professor, eu pensei que era brincadeira, ó. Eu pensei que era brincadeira. Vamos lá. Se você me disser, falar aqui, vou repetir, vou ser bonzinho, ó. Se você me disser que é um crime funcional próprio, se você retirar a condição de funcionário público do peculato apropriação, não existe um outro crime que eu possa enquadrá-lo. Não existe. Se você me disser que é um crime funcional impróprio, ao ser retirada a característica de funcionário público, você pode imputar a conduta em um outro tipo penal, que não peculato. E aí, próprio ou impróprio? Impróprio. Muito bem, muito bem. Então, veja que na primeira conduta, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, veja que o peculato apropriação que nós estamos estudando aqui é um crime funcional impróprio, porque se eu retirar a elementar funcionário público da pessoa que se apropria de um bem público ou particular, eu posso encaixá-la em um outro delito. Qual seria o delito, professor? A apropriação indébita, lá do artigo 168 do Código Penal. Então, cuidado, tá bom? Você já estudou isso aí lá em Penal 2, eu tenho certeza. Então, cuidado, porque o verbo núcleo do tipo é apropriar-se. Não confunda, não é subtrair, é apropriar-se. Então, eu posso encaixar lá no artigo 168 do Código Penal, que é o delito de apropriação indébita. Então, o crime de peculato na modalidade apropriação é um crime funcional impróprio, porque retirada a elementar funcionário público, eu posso encaixar lá no crime de apropriação indébita que você estudou do artigo 168. Deu para entender, pessoal, essa questão do próprio e do impróprio? Deu para pegar aqui o jeito? Isso eu vou fazer em todos os crimes que a gente for estudar. Deu sim, bacana. É bom que a gente acaba refrescando a cabeça em relação aos crimes que nós já vimos, né, lá em Penal 2. Então vamos aqui para a próxima questão. Ó, veja só. Requisitos. Veja, pessoal, para que o agente público ele pratique o peculato apropriação, é necessário três requisitos, tá bom? Então preste muita atenção. Para haver a prática do peculato apropriação, é necessário três requisitos. Quais seriam, professor, os requisitos? Primeiro é que a apropriação ela seja legal e lícita, tá bom? Então, primeiro é que a apropriação ela seja legal, seja uma apropriação lícita. Tudo bem? Então, aquele objeto ele vai entrar na esfera de disponibilidade do funcionário público de maneira lícita e legal. Bom? Então, veja, que essa apropriação ela seja lícita e legal. Então, o agente ele tem a detenção do bem de maneira lícita e legal. Melhor falar assim, tá? Já que vocês estão tendo primeiro contato com crime, se eu falar apropriação, pode ser que vocês entendam errado. Então, vamos lá. É necessário que a posse do objeto tenha entrado na esfera de disponibilidade do agente de maneira lícita e legal. Fica melhor falar assim, para você não se confundir. Então, o objeto, né, material, tem entrado, né, na esfera de disponibilidade do agente de maneira lícita e legal. Então, esse é o primeiro requisito, tá bom? Bom, o objeto chegou até o agente de maneira lícita ou legal. Beleza? Segundo requisito, que o agente ele tenha conseguido a posse daquele objeto de maneira lícita e legal, obviamente dentro das suas funções públicas. Então, o segundo requisito é ser a pessoa funcionário público e ter conseguido a posse lícita e legal dentro das suas funções. Então, esse é o segundo requisito. Primeiro requisito, tá bom? Primeiro requisito, ele tenha obtido mediante posse lícita e legal. Segundo requisito, anote ou preste muita atenção, porque isso não tem na maioria dos livros, tá? São pouquíssimos os livros que trazem esses requisitos, tá bom? A maioria nem traz. Posse lícita e legal do objeto material. Segundo, que a posse ela tenha sido realizada por funcionário público, tá bom? No uso das suas funções. E o terceiro requisito é o animus rem sibi habend. É o quê, professor? É a inversão do ônus, é a inversão do ônus da posse. Então, o terceiro requisito é a inversão do ônus da posse. O terceiro requisito seria a inversão do ônus
da posse. O terceiro requisito seria, tá bom? A inversão do ônus da posse. Então, posse lícita e legítima, posse sendo realizado pelo funcionário público e o animus rem sibi habendi, que é a vontade de agir como se fosse o legítimo possuidor da coisa. É a inversão da posse do objeto. Me dá um exemplo, professor, de peculata apropriação. Sim, tô. Imagina só, o funcionário público, ele tem a posse lícita e legítima de um carro, vamos lá, uma, um ente, um órgão da administração pública disponibiliza um automóvel para aquele funcionário público realizar a sua função, tá bom? Aí o que é que aquele funcionário público ele faz? Ele vai lá e aluga o automóvel. Ele vai lá e empresta o automóvel. Ele vai lá e vende o automóvel. Veja que ele está dispondo daquela coisa pública como se fosse o legítimo possuidor. Primeiro requisito, ele teve a posse lícita e legítima do bem. Afinal de contas, foi cedido a ele aquele automóvel. Ele conseguiu o automóvel da administração de forma lícita e legítima. Segundo requisito, ele só conseguiu a posse lícita e legítima daquele automóvel porque ele é funcionário público, estava no uso das suas funções. E o terceiro requisito, ele dispôs do bem, ele fez uso do bem como se fosse o legítimo possuidor. Veja que aqui ele teve o animus rem sibi habendi, que é o ônus da posse, o ônus de se tornar o legítimo possuidor, já que ele vendeu, ele alugou, ele emprestou aquele automóvel como se fosse seu. Então aqui claramente ele pratica o crime de peculato apropriação. Tudo bem, gente? Então são esses os três requisitos. Esses são os três requisitos. Pessoal, deu para entender? Deu para entender? Sim, 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 sim. Beleza, beleza. Então deu para entender, né? Vamos lá, continuando. Então são necessários esses três requisitos: posse lícita e legítima do bem, que esse agente tenha conseguido essa posse lícita e legítima porque ele é funcionário público, e que tem o animus rem sibi habendi, que é ele acaba dispondo do bem como se fosse legítimo possuidor, tá bom? Que é o ônus de disposição da coisa, o ônus de inversão da posse, o ônus de inversão da posse. Veja, que no meu exemplo, ele emprestou, vendeu, alugou aquele carro que não era dele, que foi cedido pela administração para que ele realizasse um serviço público. E os três requisitos são de ordem cumulativa. Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Veja só, objetos materiais. Objetos materiais. Veja, porque aqui ele fala o seguinte, ó. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel. Obviamente aqui dinheiro, né? Dinheiro é no sentido monetário da coisa, né? Tanto papel moeda como a moeda em si. A gente fala também de papéis públicos, né, que tenham um valor econômico, financeiro, tá bom? Tanto dinheiro como valor em si, e outro ou qualquer outro bem público, bem móvel, tá? Então veja, apropriar-se do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá bom? Público ou particular. Aqui vai uma observação absurda. Veja que a apropriação realizada pelo funcionário público pode ser a apropriação, tá, realizada tanto no que diz respeito a um bem público, como no que diz respeito a um bem particular. Aqui, o primeiro exemplo que eu dei, lá do funcionário que acaba alugando um carro da administração, ele está se apropriando de um bem público, mas pode ser de um bem particular? Pode. Quer ver o exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Um policial, um agente de segurança, ele acaba prendendo em flagrante um ladrão que praticou um furto, tá bom? Aí o que é que ele faz? Ele simplesmente pega lá o celular, que é a res furtiva, que é a coisa do furto, e aí, professor? E aí que ele teve a posse ilícita e legítima daquele celular. Tudo certo? Aí o que é que ele faz? Começa a dispor daquele celular como se fosse dele. Ele pega para si aquele celular. Então veja que ele está se apropriando do bem. Tira o chip de celular dele, já coloca lá no celular, que ele aprendeu, já começa a utilizar como se fosse dele. Então vamos ver se tem os três requisitos nesse meu exemplo. O agente ele teve a posse lícita e legítima do bem. Teve. Ele é policial.
Segundo requisito, veja só, ele só obteve essa posse legítima porque ele é funcionário público, ou atendido segundo. Terceiro requisito. Terceiro requisito, ele dispôs como se fosse o verdadeiro dono da coisa, tá bom? Ele emprestou, ele vendeu o celular, ele ficou utilizando lá o celular, gastando, quebrou e etc. Tudo bem? Ânimos MCBA bem, já atendido o terceiro requisito. E aqui eu quero que você note que nesse meu exemplo, o bem imóvel não é público. O bem imóvel que foi apropriado pelo funcionário público, nesse meu exemplo, que foi o celular, não é um bem público. O bem imóvel é particular. Aí vai a pegadinha. Na verdade, uma observação. Se a apropriação, repito, se a apropriação for realizada em relação a um bem particular, a um bem imóvel particular, esse peculato será chamado de peculato malversação. Tudo bem? Com S e C cedilha ao final. Sei que você sabe, só estou repetindo para mim. Tá bom? Então, não estranhe essa nomenclatura. Foi perguntado uma vez exame oral para um candidato dentro do contexto que seria o peculato malversação. Peculato malversação com S e C cedilha, malversação é aquele peculato apropriação realizado sobre bem particular. Repito, é aquele peculato apropriação realizado sobre bem particular. Então, é o chamado peculato malversação. 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 Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, e aí, para a gente finalizar o peculato apropriação, e o peculato uso? Será que o peculato uso é crime? Vocês lembram lá, com certeza, os senhores e senhoras lembram lá das hipóteses de furto de uso, não lembra? Com certeza os senhores estudaram, né? Essa questão do furto de uso lá em Penal 2 e etc. Aí minha pergunta é a mesma coisa. Adeque a teoria do furto de uso e encaixe aqui na apropriação. Será que é possível a teoria, né, de peculato de uso? Será que é possível? Como assim, professor? Me dá um exemplo. Vamos lá. Um exemplo que é dado por alguns manuais, tá bom? O delegado, vamos lá, o delegado, ele acaba apreendendo um automóvel. O delegado, ele apreende um automóvel. Aí, o que é que ele faz? Ele começa a utilizar aquele automóvel para fins pessoais. Vai lá pegar os filhos do colégio, vai lá sair à noite com aquele automóvel, enfim. Ele pega aquele automóvel apreendido e começa a utilizar para fins pessoais. Aí ele utiliza para fins pessoais e depois ele devolve o automóvel, deixa lá novamente apreendido. Peculato uso, é a teoria. Será que é admitida? Pessoal, veja. Segundo corrente majoritária, sim, é possível a aplicação do peculato uso, que seria uma atipicidade da conduta, tá bom? Então, o peculato uso é possível de ser alegado, a contrário senso, o peculato uso não é crime, segundo uma corrente majoritária. Nada impede que o servidor público responda por improbidade administrativa, tá bom? Nada impede, obviamente, que o servidor público responda por improbidade administrativa. Mas o crime de peculato apropriação, de acordo com a corrente majoritária, ele não pratica. Mas, professor, em relação ao combustível, em relação ao óleo, em relação ao gasto dos pneus, se você for cri-cri a esse ponto, né, enquanto magistrado, você pode aplicar o peculato apropriação em relação ao combustível, por exemplo. Se ele utilizou o tanque todinho e devolveu com o tanque vazio, né, você poderia aplicar esse peculato apropriação em relação ao combustível, né? Mas se ele usou, abasteceu, segundo corrente majoritária, não teríamos crime. Peculato uso. Tudo certo, gente? Deu para entender essa figura? Ficou fácil? Tranquilão? Beleza? Alguma dúvida até aqui, rapaziada? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Não? Tranquilão? Tranquilão? Beleza, show de bola. Estamos craques nisso. Estamos craques nisso. Tá bom? Então, veja. Dentro dessa ideia, tá bom? Vamos aqui continuar, tá? Acho que temos tempo. Temos tempo? Não. Não. Melhor. Vai ficar para a próxima aula, tá, pessoal? Vou estourar aqui o nosso tempo, não, senão o vídeo vai ficar acabando muito grande. Já estamos com um tempo bom de aula, tá bom? Ok? Então, dispenso os senhores por aqui, tá bom? Então,
É isto. Caso tenham alguma dúvida, revisem esse vídeo. Novamente, façam as perguntas. A galera que está assistindo aqui gravada, fica à vontade para fazer as perguntas, tá bom, pessoal? Vão acompanhando, vão estudando. Qualquer coisa, entre em contato comigo por Topê, tá bom, pessoal? Vocês podem contar comigo para tudo, tá bom? Vocês sabem disso, que além de professor, vocês têm um amigo. Então, qualquer coisa que esteja lhe incomodando, você vem falar comigo, que a gente tenta, se obviamente estiver dentro das minhas atribuições, a gente tenta desenrolar, a gente tenta resolver, dentro do limite, obviamente, da licitude, tá bom? Então é isso. Até o nosso próximo encontro, estamos sempre juntos, tá? Conta comigo, pessoal. Já já a gente vai estar junto novamente, já já a gente vai estar se abraçando e vai voltar tudo ao normal, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.